A Divina Comédia, Dante Alighieri, Purgatório, Canto 14. Quem é este que circula por nossa montanha, antes de ter recebido as asas da morte, e abre e fecha os olhos à sua vontade? Não sei quem é, mas sei que não vai sozinho. Você que está mais perto, pergunte a ele, e seja gentil para que ele nos responda. Assim, dois espíritos, inclinados um para o outro, falavam sobre mim à minha direita. Então levantaram o rosto para falar comigo. E começou: Ó alma, ainda presa ao seu corpo, que faz seu caminho em direção ao céu, consola nossos corações em nome da caridade. Por favor, diga-nos quem é e de onde vem, pois de fato a graça que tens recebido é algo novo que nos deixa maravilhados. E eu respondi: na parte central da Toscana corre um pequeno rio que se origina do Falterona, e 100 milhas não bastam para o seu grande curso. Eu trago este corpo das margens daquele rio. Se eu dissesse meu nome, falaria em vão, pois o meu nome ainda não tem fama. Aquele que falara primeiro respondeu: se meu intelecto bem entende o que diz, então você nos fala do rio Arno. E o outro perguntou: por que ele não pronuncia o nome daquele rio, como alguém que desejasse esconder algo terrível de nossas vistas? Então a alma a quem foi dirigida esta pergunta respondeu assim: eu não sei, mas isso está certo, para que o nome daquele vale assim pereça. Pois de fato, desde a nascente do rio, nas escarpas mais inacessíveis da montanha, onde a robusta cadeia se separa do Pelouro até seu ponto final, onde ele devolve ao mar as águas que se evaporam para os céus e logo tornam a alimentar a sua nascente, todos fogem da virtude, como de uma cobra, seja porque são lugares amaldiçoados, seja pelos maus hábitos de seus povos. Pois os habitantes desse vale miserável tiveram a sua natureza transformada e são como feras, pastando nos prados de Circe. E desde o ponto em que é apenas um regato, o rio faz seu curso entre porcos imundos, mais dignos de lavagem do que de comida de gente. Então, à medida que desce pelo vale, ele se depara com cães selvagens que rosnam alto, e escarnecendo deles, ele desvia seu curso. Desce ainda mais pelo vale maldito e miserável, e à medida que cresce em sua largura, os cães selvagens se transformam em lobos. Então, já tornado em águas mais profundas, ele encontra raposas tão viciadas na fraude que não existe armadilha que consiga capturá-las. Não vou parar de falar, pois há alguém que me ouve. E isso vai lhe servir como uma carapuça, se guardar em mente o que estou prestes a dizer. Eu vejo seu sobrinho que ele se tornará, um caçador de lobos às margens do rio feroz, e ele perseguirá todos com muito terror. Ele venderá a carne deles ainda vivos. Então, como uma antiga besta, ele os abaterá, privando muitos da vida e a si mesmo da honra. Ele sairá da triste selva manchada de sangue e a deixará em tal estado de desolação que em 1000 anos ela não tornará a ser o que foi. Assim como o rosto de alguém que fica perturbado ao ouvir notícias terríveis de dor e sofrimento, não importa de que lado venha o perigo, assim eu vi a outra alma que ouvia com atenção, ficar de repente sombria e entristecida depois de ter ouvido essas duras palavras. O discurso de um e a aparência do outro logo me fizeram querer saber seus nomes, o que pedi a ambos ao mesmo tempo em súplicas. E o espírito que havia falado primeiro começou novamente: você agora deseja e suplica de mim justamente o que me recusou. Mas como Deus permite que sua graça brilhe tanto através de ti, eu não recusarei. Saiba, portanto, que eu era Guido del Duca. Meu sangue estava tão consumido pela inveja que sempre que eu via alguém ficar feliz, a lividez logo se estampava em meu rosto. Pela semente que plantei, esta é a minha colheita.
ó seres humanos, porque colocam o coração nos bens interditos, que com os teus não se partilham? Este aqui é Rinieri, sim, ele mesmo, a glória e honra da casa de Calboli, família onde ninguém herdou seu valor. E do pó às montanhas, do mar ao Reno, sua linhagem não foi a única a abandonar as virtudes necessárias à verdade e ao caráter dos homens de bem. De fato, todas aquelas terras estão infectadas por ervas daninhas e plantas venenosas. Já é tarde demais para arrancá-las e cultivar a terra. Onde está o bom Lísio, Arrigo Mainardi, Pier Traversaro e Guido de Carpegna? Ó romagnolos, vocês viraram todos bastardos. Quando florescerá um novo Fabro em Bolonha? Nascerá em Faenza outro Bernardino de Fosco, nobre descendência de uma árvore humilde? Não se surpreenda, toscano, se agora eu choro ao me lembrar de Guido da Prata e de Ugolino d'Azzo, que viveram entre nós. Federigo Tinhoso e sua graciosa brigada, a casa de Traversara, a família Anastaghi, e ambas não têm mais herdeiros. As damas e os cavalheiros, o trabalho e o lazer que outrora perseguimos por amor e cortesia, enquanto hoje os corações abrigam a perversidade. Ó Bretinoro, por que não desaparece do mapa, como os teus habitantes que foram embora para ficar longe de tanta iniquidade? Banha-cavalo é o que faz bem, por não deixar herdeiros, mas Castrocaro faz mal, e Cônio faz pior ainda, pois continua a encher esta terra de filhos. Uma vez libertos de seu próprio demônio, os Pagani ficarão bem, mas não ao ponto de ser esquecida a memória de seus atos. Ó Ugolino dei Fantolini, teu nome está seguro, pois, já que não procriaste degenerados como tu, ninguém deverá superar tua mediocridade. Vá, Toscano, siga agora seu caminho, pois em vez de falar, agora eu prefiro chorar. A tal ponto toda esta fala me entristeceu. Sabíamos bem que aquelas almas gentis ouviam nossos passos. Por isso, em silêncio, seguimos confiantes na direção que tomamos. Quando já estávamos sozinhos um pouco adiante, uma voz surgiu e disparou em nossa direção, como um relâmpago que atravessa o ar. Aquele que me encontrar me matará. E se foi como um trovão que se desvanece depois que a grande nuvem se dispersa. Assim que aquela voz parou de ecoar, outra bradou com maior estrondo, como um trovão seguido por outros trovões. Eu sou a Glaurus, que foi transformada em pedra. E então, para me aproximar mais do poeta, comecei a andar à sua direita e não à sua frente. O ar ficou em silêncio novamente. E ele me disse, essa foi a dura advertência, que deveria manter o homem dentro de seus limites. Mas o homem sempre morde a isca e é atraído pelo anzol do velho adversário. Portanto, o freio ou a advertência de nada valem. O céu chama o homem e gira à sua volta, mostrando a ele suas belezas eternas e incomparáveis. Mas o seu olhar está sempre voltado para o chão. Por isso, assim é castigado por aquele que tudo vê. Olá, eu sou o Frei Joaquim. Este é o canal Herdeiros de Homero. Hoje nós acompanhamos a continuação aí da viagem de Virgílio e Dante pelo Purgatório. Então eles estão neste canto 14, no segundo círculo, onde estão os invejosos. Aqui o segundo pecado capital. O primeiro pecado foi a soberba, agora a inveja. Eles estão ainda no baixo purgatório, que vai dos cantos 10 ao 16. Recordando aqui, né? Antipurgatório, primeiro círculo do baixo purgatório, soberbos, orgulho, estão aqui no segundo círculo dos invejosos. Depois teremos os iracundos, 3 círculos aqui do baixo purgatório. Amor dirigido ao mal do próximo. E aqui nós vimos no canto 13
eles encontraram almas com os olhos costurados. Tiveram tanta inveja na vida que agora ali eles penam com os olhos costurados. Então, a questão aqui é que eles estão ouvindo Dante e Virgílio, né? Virgílio também escuta, e Dante escutam esses penitentes, e vozes começaram ali, bem no começo, no canto anterior, a falar da questão da caridade, da generosidade, que é o pecado inverso à inveja. Aqui no finalzinho do canto 14, começam a aparecer, começam a surgir vozes de pessoas invejosas durante a história, né? Então, sempre no começo de algum desses círculos aqui do purgatório, ou tem gravuras no chão, ou tem visões, ou nesse caso aqui do segundo círculo da inveja, segundo pecado capital, nós temos vozes, no começo vozes de pessoas virtuosas e caridosas, como Maria Santíssima, e no final do círculo, como nós ouvimos hoje, começam a ouvir vozes de pessoas que foram invejosas aqui na Terra. Dante destrincha para nós aqui, gente, é uma ladainha sobre os povos do Vale do Arno, o Arno, rio da Toscana que corta Florença. Então, esses pecadores, o Guido del Luca e o Rinieri del Calboli, vão falar mal mesmo das pessoas daquela região. É Dante, então, lascando a lenha nos italianos, né? Interessante isso aqui. Então, aqui nós começamos com dois espíritos invejosos que têm curiosidade para saber por que Dante, ainda vivo, perambula pelo purgatório. Então, nós temos o início, não sabemos quem são, mas depois que você lê, que você sabe. Primeiro começa o Rinieri da Calaboli falando: quem é este que circula por nossa montanha antes de ter recebido as asas da morte? Então, no Inferno, canto 8, verso 84 a 85, diz: quem é este que, sem ter provado a morte, tem passagem livre através da região dos mortos? Aqui, o Rinieri del Calboli diz: quem é este que circula por nossa montanha antes de ter recebido as asas da morte? E abre e fecha os olhos à sua vontade? Então, quer dizer, ele não tem os olhos costurados. O Guido de Duca responde: não sei quem é, mas sei que não vai sozinho. Você que está mais perto, pergunte a ele e seja gentil para que ele nos responda. Estão fofocando ali, que saber quem que é, quem são, né, Dante e Virgílio. Assim, dois espíritos inclinados um para o outro falavam sobre mim, à minha direita, então levantaram o rosto para falar comigo. E um começou: ó alma ainda presa ao seu corpo, que faz seu caminho em direção ao céu, consola nossos corações em nome da caridade. Por favor, diga-nos quem é e de onde vem, pois de fato a graça que tens recebido é algo novo que nos deixa maravilhados. A graça de estar aqui no purgatório vivo, isso é uma graça que nos deixa maravilhados. E eu respondi, Dante fala, né? Na parte central da Toscana corre um pequeno rio que se origina do Falterona. Então, ele não fala o nome do rio. Falterona é a montanha da cadeia dos Apeninos, onde fica a nascente do rio Arno. Então, esse pequeno rio é o Arno. Na parte central da Toscana corre um pequeno rio, o rio Arno, tão querido de Dante, né? Que se origina do Falterona e 100 milhas não bastam para o seu grande curso. Eu trago este corpo das margens daquele rio. Se eu dissesse meu nome, falaria em vão, pois meu nome ainda não tem fama. É interessante, o poeta não revela o seu nome, alegando que ainda não é famoso. É um gesto de humildade que se segue à confissão do seu pecado de soberba, de orgulho, né? Ele falou que ele ia ser um grandioso poeta, melhor do que o Guido Guinizelli e o Guido Cavalcante, porque ele usa bem o dolce estilo novo. No Purgatório, canto 13, verso 136, 138, ele confessa o seu pecado do orgulho. Agora ele é humilde, né? Então aqui ele se purifica do pecado do orgulho, como deixou entrever também lá no canto 11 do Purgatório, verso 97 a 99, dizendo ser o maior poeta. Aquele que falara primeiro, né, respondeu. No caso aqui, o Rinieri del Calboli.
Se meu intelecto bem entende o que diz, então você nos fala do rio Arno. Então, a partir desse rio que corta a Toscana, esta alma aqui do Rinieri da Calvolo e a outra alma do Guido De Luca vai dilatar toda a corrupção, ou vai descrever para nós toda a corrupção e injustiça praticada por Florença e outras cidades ali da Itália que estavam em constantes guerras. E ele vai falar também desses povos como feras, transformadas aí pela feiticeira Circe. Então temos aqui lobos, cães, etc. Né? Interessante. Lasca a lenha nos italianos, os povos da Itália, né? E o outro, Guida del Duca, perguntou, por que ele não pronuncia o nome daquele rio como alguém que desejasse esconder algo terrível de nossas vidas? Então a alma a quem foi dirigida esta pergunta, Urinieri da Calboli, respondeu assim, eu não sei, mas isso está certo, para que o nome daquele vale assim pereça, que se esqueça o nome daquele vale. E aí Urinieri da Calboli começa uma longa lista, lascando a lenha mesmo nos povos aí da Península Itálica. Vamos lá. Pois de fato, desde a nascente do rio, começa lá pela nascente, nas escarpas mais inacessíveis da montanha, onde a robusta cadeia dos Apeninos, né, se separa do Pelouro, a robusta cadeia dos Apeninos separa do Pelouro. A longa cadeia termina na Calábria, em frente ao Cabo Pelouro, na Sicília. Então, onde a cadeia dos Apeninos se separa do Pelouro, esse Cabo Pelouro perto da Sicília, até o seu ponto final, onde ele devolve ao mar as águas que se evaporam para os céus, então corta toda a Toscana, e logo tornam a alimentar sua nascente, todos fogem da virtude. Então, ao longo deste rio, do Vale do Arno, todos fogem da virtude. Então, Dante é corajoso dizer isso aqui no canto 14, né? Talvez várias dessas pessoas ainda estavam vivas. Aí ele diz, olha, como de uma cobra, eles fogem da virtude como de uma cobra, seja porque são lugares amaldiçoados, seja pelos maus hábitos de seus povos. Pois os habitantes desse vale miserável tiveram sua natureza transformada e são como feras pastando nos prados de Circe. Os prados de Circe. O orador, que revelará sua identidade como Guido del Duca, né, no verso 81, começa aqui a descrever o vale do rio Arno e os seus habitantes. Então começa a falar da podridão mesmo. Que são comparados a animais como se tivessem sido transformados por obra da feiticeira Circe, lá da Odisseia de Homero. Cada animal reflete o vício de cada cidade. As cidades são identificadas de forma bastante complexa, com detalhes geográficos que nos fazem lembrar da história de Virgílio sobre a fundação de Mantua, Inferno, canto 20, verso 55. É interessante aqui, para os italianos, né, essas referências geográficas das cidades e do povo talvez sejam mais fáceis para se identificar. Então é interessante, ele vai fazer todo esse rosário de corrupção do Vale do Arno. Para nós talvez fique um pouco difícil, né? Mas é interessante a gente ler com atenção. Então ele começa, olha, tiveram a sua forma transformada esses habitantes do Vale Miserável do Arno. São como feras pastando nos prados de Circe, a feiticeira que transformou os companheiros de Ulisses em porcos. E desde o ponto em que é apenas um regato, bem no começo, o rio faz seu curso entre porcos imundos. Então, lá no começo, os porcos é o povo de Casentino, são ambiciosos, vorazes como os porcos. Então, já começa a falar que o pessoal lá do Casentino, né, são como porcos, ambiciosos e vorazes. Mais dignos de lavagem do que de comida de gente. Então, já começou chamando o povo de porco, povo do Casentino. Então, à medida que desce pelo vale, ele se depara com cães selvagens que rosnam alto. Quem são os cães selvagens? O povo de Arezzo. São bons em rosnar bem alto, mas não são fortes. E escarnecendo deles, ele desvia seu curso. Então o rio passa perto desse povo de Arezzo, que são como cães selvagens. Rosnam alto, mas não têm força. O rio sai de perto deles.
desce ainda mais pelo vale maldito e miserável. Então ele está falando muito mal mesmo desse vale. E à medida que cresce em sua largura, os cães selvagens se transformam em lobos. Os lobos, quem são? O povo de Florença. São gananciosos e soberbos. Olha que loucura, né? Dante chama o povo de Florença de lobos, gananciosos e soberbos. Continua, né? Aqui é o Guido de Duca falando, né? E o Rinieri del Calboli falando desse povo do Rio Arno, mas no fundo é Dante criticando, né? Vamos continuar. O rio continua a descer. Então, já tornado em águas mais profundas, ele encontra raposas, tão viciadas na fraude, que não existe armadilha que consiga capturá-las. As raposas é o povo de Pisa, são astutos e trapaceiros. Não vou parar de falar, ele diz, né? Então, olha, chama de porcos imundos o povo do Casentino, cães selvagens o povo de Arezzo, lobos o povo de Florença e raposa o povo de Pisa. Pois há alguém que me ouve, né? Tem alguém aqui perto que está me escutando. E isso vai lhe servir como uma carapuça, se guardar em mente o que estou prestes a dizer. A quem ele se refere? Se refere a Fultieri da Calboli. Então, a profecia dos versos, olha, 58 a 66, se refere a esse Fultieri da Calboli, que era sobrinho do Ranieri da Calboli, a outra alma que conversa com Guido del Duca. Então, quem está falando é o Guido del Duca, e ele está falando, ó, tem um sobrinho aqui do meu amigo do Rinieri da Calboli, o sobrinho é o Fultieri da Calboli. Durante o governo dos Guelfos Negros, que se instaurou a partir de 1301, com o consequente exílio de Dante, Fultieri, sobrinho do Rinieri, tornou-se podestá de Florença. Quer dizer, se tornou ali o prefeito de Florença, né? E era caçador implacável dos gibelinos e dos guelfos brancos. E Dante era guelfo branco, enviando vários deles à execução. Então esse Fultieri da Calboli está ali, né? E ele é sobrinho do Rinieri, que está escutando o Guido del Duca. E o Guido fala, ó, tem alguém aqui escutando, isso vai servir para ele como carapuço, porque ele era uma raposa. Quando ele estava lá como podestá, a partir de 1301, em que você será exilado, né, estamos aqui em 1300, no contexto do poema, ele vai perseguir gibelinos e guelfos negros e guelfos brancos. Esse Fultieri da Calboli era guelfo negro. Então é interessante isso aqui, né? Dante está criticando aqui aquele que o perseguiu. Eu vejo seu sobrinho e o que ele se tornará. Que coisa, né? É um caçador de lobos às margens do rio Feroz. E ele perseguirá a todos com muito terror. Ele vai perseguir os lobos de Florença, inclusive você, Dante. É o Fultieri da Calboli, sobrinho do Rinieri da Calboli. Ele venderá a carne deles ainda vivos. Então, como uma antiga besta, ele os abaterá, privando muitos da vida e a si mesmo da honra. Ele sairá da triste selva manchado de sangue e a deixará em tal estado de desolação que em 1000 anos ela não tornará a ser o que foi. Então é um retrato cruel, terrível do que vai ser Florença, né? Quando este Fultieri da Calboli se tornar podestá da cidade, né? Ele é um guelfo negro. Assim como o rosto de alguém que fica perturbado ao ouvir notícias terríveis de dor e sofrimento, não importa de que lado vem o perigo, assim eu vi a outra alma, o Rinieri da Calboli, que ouvia com atenção, ficar de repente sombria e entristecida, depois de ter ouvido essas duras palavras. Né, o Guido del Duca falou, olha, teu sobrinho Fultieri da Calboli, ele é terrível. Aí o Rinieri da Calboli ficou muito triste. O discurso de um, do Guido del Duca, e a aparência do outro, do Rinieri da Calboli, que era tio do Fultieri da Calboli, logo me fizeram querer saber seus nomes, o que pedi a ambos ao mesmo tempo em súplicas. Dante quer saber quem são eles. E o espírito que havia falado primeiro começou novamente, o Guido del Duca. Você agora deseja e suplica de mim justamente o que me recusou.
Mas como Deus permite que sua graça brilhe tanto através de ti, eu não recusarei. Saiba, portanto, que eu era Guido del Duca. Dante havia recusado pronunciar o nome dele mesmo e do Rio, né? E agora o Guido fala: eu era Duco del Guido, eu era Guido del Duca. Meu sangue estava tão consumido pela inveja que sempre que eu via alguém ficar feliz, a lividez logo se estampava em meu rosto. Pela semente que plantei, esta é minha colheita. Ó seres humanos, porque colocam o coração nos bens interditos, que com os teus, que com os teus não se partilham. Então ele está falando, né? Eu era invejoso, não partilhei nada, tô aqui desse jeito, né? E ele fala: este aqui é o Rinieri, sim, ele mesmo, a glória e honra da casa de Calboli, família onde ninguém herdou o seu valor. Então todo mundo sabe da vida, todo mundo aqui nesse purgatório, né? E o Guido del Duca fala: isso aqui é o Rinieri, ó. A família dele também não herdou o valor, não, dele. Guido del Duca, nobre da cidade de Ravenna, membro da família Honeste, senhores de Bretinoro. Por muitos anos ele foi juiz em várias cidades da Romanha, incluindo Imola, Faenza, Rimini e a própria Bretinoro, onde viveu por muito tempo. O Rinieri da Calboli, que ele mostrou ali para o Dante, né? Esse aqui é o Rinieri da Calboli, e a família dele não herdou as virtudes dele. Ele foi podestado de Faenza, Parma e Ravenna, tendo sido finalmente derrotado por Guido de Montefeltro durante o massacre da cidade de Forlì, sua cidade natal. Isso está lá em Inferno, canto 27, verso 43. Então são esses dois aqui que conversam com o Dante, né? E vamos lá. E do pó as montanhas, do mar ao Reno, que esses são os limites da região da Romanha, né? Do pó as montanhas, do mar ao Reno, que é limitado pelo rio Pó, pelos montes Apeninos, as montanhas, pelo mar Adriático, o mar, e pelo rio Reno, que ele cita aqui, que passa perto de Bolonha. Então, do Pó às montanhas, do Pó aos montes Apeninos, do mar ao Reno, do mar Adriático ao rio Reno, que passa perto de Bolonha, né? Sua linhagem não foi a única a abandonar as virtudes. A linhagem do Rinieri da Calboli, necessárias à verdade. Então, eles abandonaram as virtudes necessárias à verdade. E ao caráter dos homens de bem. Também não fizeram o bem. De fato, todas aquelas terras estão infestadas por ervas daninhas e plantas venenosas. Então ele compara as pessoas a ervas daninhas e plantas venenosas. Já é tarde demais para arrancá-las e cultivar a terra. Estão enraizados ali. São ervas daninhas. Onde está o bom Lísio? Arrigo Mainardi. Então agora, gente, vai começar a família de nobres citados aí por Guido del Duca. Nos versos 97 a 111, Guido del Duca saúda vários nobres, líderes do partido dos gibelinos e famílias extintas da região da Toscana. Então são vários nomes dessas famílias. Já nos versos 112 a 123, ele vai atacar várias famílias tradicionais que ainda existiam na Itália, lamentando que tenham deixado herdeiros. Então, primeiro, ele fala de famílias extintas, né, dos versos 97 a 111, e depois dos 112 a 123, ele vai atacar famílias que ainda existiam na Itália, lamentando, né, que elas não tinham deixado, que elas tenham deixado herdeiros, quer dizer, herdeiros corruptos. Então, ele lamenta que elas tenham deixado herdeiros. Então são vários nomes, e aí aqui eles não exemplificam um por um pra gente, não, olha. Então vamos lá. Onde está o bom Lísio? Arrigo Mainardi, Pier Traversaro e Guido de Carpegna? Ó, romanholos, vocês viraram todos bastardos. As famílias foram extintas, agora vocês são bastardos. Quando florescerá um novo Fabro em Bolonha? Nascerá em Faenza outro Bernardino de Fosco, nobre descendência de uma árvore humilde? Então, naquela época tinha gente boa lá. Não se surpreenda, Toscano, né, Dante, tá falando para Dante. Se agora eu choro ao me lembrar de Guido da Prata e de Ugolino Dazzo, que viveram entre nós, que eram pessoas boas, foram extintas. Federico Tinhoso e sua graciosa brigada,
a casa de Traversar, a família Nastag, e ambas não têm mais herdeiros. Acabaram essas famílias que eram famílias do bem, foram extintas. As damas, os cavalheiros, o trabalho e o lazer, que outrora o perseguimos por amor e cortesia, enquanto hoje os corações abrigam a perversidade. Essas são as famílias lindas, maravilhosas que existiam e que estão extintas. Agora ele vai começar a falar das famílias corruptas e que deixaram herdeiros. Ó Bretinoro! Bretinoro é pequena vila localizada entre Cesena e Forli, governada pela família de Guido del Duca, desse que está falando, né? Ó Bretinoro, por que não desaparece do mapa? Como os teus habitantes que foram embora para ficar longe de tanta iniquidade? Inferno, canto 23, verso 153, né? Foram embora de lá, os habitantes, porque lá tinha muita iniquidade. Banha cavalo é que faz bem, por não deixar herdeiros, mas Castrocaro faz mal, e Cônio faz pior ainda. Cônio, uma família, né? Pois continua a encher essa terra de filhos. Essas famílias aqui corruptas estão procriando filhos corruptos. Uma vez libertos do seu próprio demônio, o demônio aqui é Mainardo Pagani. Trata-se de Mainardo Pagani, senhor de Imola e Faenza. Aparece no Inferno, canto 27. No verso 49 aparece ele lá. Mainardo Pagani. A sua má reputação sempre será uma mancha na família. Ele fala, uma vez libertos do seu próprio demônio, os Pagani não ficarão bem. Estão libertos do Mainardo Pagano, mas não ficarão bem. Mas não ao ponto de ser esquecida a memória de seus atos. Ele continua, né, a fazer o mal, e a memória do mal, daquilo que ele fez de ruim, permanece. Ó Golino del Fantolini, teu nome está seguro, pois já que não procriaste degenerados como tu, ninguém deverá superar tua mediocridade. Está criticando o Golino dei Fantolini. Vá, Toscano, vá, Dante, né? Siga agora seu caminho, pois em vez de falar, agora eu prefiro chorar. A tal ponto toda essa fala me entristeceu. Em seguida, Del Duca também conhece tudo o podre, né? Da Itália. falou, meteu o pau em todo mundo, agora ficou triste. A alma outrora invejosa de Guido Del Duca conhece todas as famílias da Toscana e suas atrocidades. Dante criticando sua época com coragem e ousadia, né? Imagina alguém dessa família depois leu isso aqui, né? Alguém dessas famílias. Sabemos bem que aquelas almas gentis ouviam nossos passos, porque ouviam melhor porque não enxergavam. Eram invejosos na terra, estavam com os olhos costurados com arame, lembram? Por isso que eles estão mais atentos à audição. Por isso, em silêncio, seguimos confiantes na direção que tomamos. Deixaram aquelas almas fofoqueiras lá, né, e foram embora andando aí pelo segundo círculo. Quando já estávamos sozinhos, Virgílio e Dante um pouco adiante, uma voz surgiu e disparou em nossa direção, como um relâmpago que atravessa o ar. Dante e Virgílio, então, se aproxima da passagem do perdão para entrarem no terceiro círculo, a saída do segundo para o terceiro círculo. As vozes que agora ressoam pelo ar são exemplos de inveja, ao contrário das vozes que se ouviam na entrada, que eram exemplos de generosidade. Essas vozes são os freios de advertência para o pecado da inveja. Purgatório, canto 13, verso 40. Então lá, as vozes de pessoas caridosas, generosas, como Maria, que não foram invejosas, né? Aqui, vozes de pessoas invejosas no final do segundo círculo. Então uma voz surgiu e disparou em nossa direção, como um relâmpago que atravessa o ar. Aquele que me encontrar me matará. Quem será essa voz, né? É a voz de Caim, essa voz. Caim, que foi banido por Deus após ter matado seu irmão Abel. No livro do Gênesis, capítulo 4, versículo de 13 a 14, o autor diz: Então disse Caim ao Senhor: É tão grande a minha maldade que não pode ser perdoada. Hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e peregrino na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Então ele vai caminhar aí errante pela terra de Nod.
um fugitivo, né? Então ele fica lá no inferno, na voz dele ressoando: aquele que me encontrar me matará. E essa voz se foi, né? E se foi como um trovão que se desvanece depois que a grande nuvem se dispersa. Então, nessa saída aí do círculo, Virgílio e Dante escutam voz de invejosos. O Caim invejou Abel, né? O sacrifício de Abel, que foi agradável a Deus. Como eles escutaram voz de pessoas generosas e caridosas no início. Assim que aquela voz parou de ecoar, outra bradou com maior estrondo, como um trovão seguido por outros trovões. Então são vozes terríveis, né? Eu sou Agraurus, que foi transformada em pedra. Quem que é Agraurus, né? Agraurus era princesa de Atenas, filha mais velha do rei Crécropes. Segundo Ovídio, no livro das Metamorfoses, canto 2, Agraurus teve inveja do amor entre sua irmã Erce e o deus Mercúrio, e tentou várias artimanhas para separá-los. Por fim, Mercúrio a capturou e a transformou em uma estátua de pedra. Ela invejava o amor da sua irmã Erce pelo deus Mercúrio, né? E o Mercúrio transforma a Agraurus numa estátua de pedra. Então ela fica ali por inveja da irmã, né? Ressoando esses gritos: olha, eu sou Agraurus, que foi transformada em pedra. E então, para me aproximar do poeta, comecei a andar à sua direita. Lembra no Purgatório? Dante e Virgílio sempre à direita e não à sua frente. Então o Dante começa a andar à direita de Virgílio. O ar ficou em silêncio novamente e ele me disse, o Virgílio: essa foi a dura advertência que deveria manter o homem dentro de seus limites. Então, a advertência aí da questão da inveja, né? Não ter inveja. Manter o homem dentro dos seus limites. Aristóteles, a justa medida. Né? O homem ter uma justa medida, ter um limite. Não ter inveja do outro, né? Não vai ser transformado numa pedra, uma estátua de pedra, ou ficar correndo eternamente aí como o Caim perdido pela terra. Aí ele continua: mas o homem sempre morde a isca e é atraído pelo anzol do velho adversário. Atração, né? Pelo pecado. Portanto, o freio ou a advertência de nada valem. Então o homem morde a isca, atraído por Lúcifer, atraído para o pecado. Advertência e freio nada valem, o homem está sempre buscando. Aí a questão do livre-arbítrio também, Santo Agostinho. O céu chama o homem e gira à sua volta, mostrando a ele suas belezas eternas e incomparáveis. Mas o seu olhar está sempre voltado para o chão. Deus está sempre mostrando as belezas, as maravilhas do céu. Né? Ao invés de olhar para Deus, para as coisas do alto, para o céu, para o paraíso, o homem está sempre voltando ao vômito do pecado, sempre buscando a lama do pecado. Então o céu chama o homem e gira à sua volta, mostrando a ele suas belezas eternas e incomparáveis, mas o seu olhar está sempre voltado para o chão. Por isso assim é castigado por aquele que tudo vê, por Deus, né? É interessante, mas são as consequências também do homem, né? Tem aqui o livre-arbítrio, o homem escolhe o desejo, a satisfazer o seu desejo, o pecado, se afasta da graça de Deus. Fiz uma anotação aqui, achei interessante. Olha, neste final, Virgílio reflete sobre a condição humana, sempre propícia ao mal e a seguir longe de Deus. Por mais que Deus chama, está sempre o homem buscando a lama do pecado. Por mais que o céu lhe é revelado na beleza da criação, há um desejo secreto de corrupção e maldade que sonda o coração humano e o leva para longe de Deus. Temos assim uma questão do livre-arbítrio, já aparecendo aqui, que Santo Agostinho traz também para a gente. O homem faz suas escolhas e sofre as consequências. Não é Deus que o castiga, embora Dante fale, né? Por isso assim é castigado por aquele que tudo vê. Mas o homem recebe as consequências do seu pecado. O que ocorre é uma purificação dos pecados, talvez castigo nesse sentido, né? Dos pecados cometidos para poder subir ao paraíso. Então, assim, esse castigo que ele fala seria também essa purificação. Né? O que acontece é a purificação dos pecados. Se purifica, né, para entrar no paraíso.
mais um canto espetacular do Purgatório, Divina Comédia, Dante Alighieri, canto 13. Então é isso aí, gente. Não tem ilustrações aqui do Do Ré para este canto. Vamos prosseguir. Um abraço e até mais.